Bom dia, hoje nós iremos receber no FPCC Convida, o Fundamentos do Processo Civil Convida, esse projeto do grupo de pesquisa que eu lidero na Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Fred Didier Júnior. O professor Fred Didier Júnior é um professor da Universidade Federal da Bahia, ele é líder do grupo de pesquisa Transformações na Teoria do Direito Processual, trabalha há muito tempo com temas ligados ao processo coletivo junto comigo em um curso de processo coletivo que nós temos em conjunto, que é esse curso, o volume 4, que todos conhecem, mas é muito bom dizer que esse volume é realmente construído a quatro mãos. Muitas vezes nós vemos textos que são escritos em conjunto, que cada um escreve uma parte, mas nós discutimos cada linha do que está nesse livro. O volume 4 já foi publicado, inclusive, no espanhol. Recentemente saiu uma versão em espanhol da 13ª edição. Processo coletivo, tutela processal de los derechos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E o volume 4, e eu separei isso especialmente porque eu tenho pensado muito nisso nessa semana, Fred. Eu separei isso para dizer para ti. O volume 4 é um pouco a trajetória da nossa amizade. Tu é um irmão querido de tinta e papel, uma das alegrias que a academia me deu, alguém com quem eu discuto não só sobre o direito processual, mas sobre a vida em geral, discuto sobre a cultura, discuto sobre o papel que nós temos diante da esfera pública brasileira como professores, como pesquisadores, como juristas, e também o nosso papel como cidadão. E o volume 4 surge, e eu me lembro nitidamente desse dia, eu queria te provocar até em razão disso. O volume 4 surge de um convite que tu me fez, subindo uma rua icônica de Porto Alegre, para que eu tirasse uma parte da minha dissertação de mestrado, Mandado de Segurança Coletivo, e com ela fizesse um livro para tornar acessível às pessoas a discussão sobre o direito processual coletivo brasileiro. E foi esse pequeno livro aqui, o Livro Azul, de 2006. Uma ideia... Excelente, bem lembrado. Uma ideia que tu me deste e que eu te agradeço muitíssimo, porque ela permitiu abrir as portas para essa nossa parceria, abrir as portas para essa convivência. E se nós ganhamos muito do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da construção de textos e ideias, nós ganhamos muito mais do ponto de vista humano. E foi o Ricardo que teve a ideia de transformar esse livro com alguns escritos esparsos que tu tinhas, eu não sei se tu te recorda disso, mas foi o Ricardo, nosso editor, que teve a ideia de transformar esse livro com alguns escritos esparsos que tu tinhas, algumas anotações de aula, em um volume do curso. E foi a primeira vez que nós tivemos um volume de um curso de Direito Processual sobre processo coletivo, que também é, talvez, o início de uma época em que nós começamos a ter disciplinas nas diversas faculdades de Direito sobre processo coletivo, caracterizando isso que é um campo de estudo do direito processual que está bem rente às tuas preocupações com a complexidade do fenômeno jurídico e com pensar a litigância complexa. Professor Fred Didier Júnior, é uma alegria te ter aqui. Vossa Excelência tem a palavra por quanto tempo desejar. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui. De fato, as coisas começaram assim, tanto que esse livro é de 2006 e a primeira edição do nosso livro é de 2007. Eu percebi que com o que você tinha já e com o que eu tinha, que era um volume já razoável, passava sobre boa parte dos temas, por conta da série de questionários que eu respondi na disciplina de tutela coletiva em 2003, no meu doutorado, com Sérgio Shimura, que cada semana tinha, sei lá, 30 perguntas para responder, e aquilo ia apresentando os temas, os problemas, as questões dogmáticas que se saltavam à época. Tanto que, se você perceber, naquele período ali, entre 2003 e 2006, foi o meu doutorado,
Eu cheguei a publicar textos sobre tutela coletiva, textos sobre representatividade adequada, textos sobre competência na ação coletiva, que eram fruto dessa disciplina com Shimura, e eu acabei incluindo parte disso na tese de doutorado sobre pressupostos processuais e condições de redação, tanto que na introdução da tese eu disse que seria uma tese que trataria do tema pressupostos processuais e condições de redação, também na tutela coletiva. E o tema sempre foi abordado na tutela coletiva, era uma premissa da tese. E inclusive citei você na tese, né, no seu mandato de segurança coletiva, daí que eu descobri que você existia, depois nos encontramos em 2005, quando você me convidou para, juntamente com o professor Carlos Alberto e com o Mitidiano, que estava começando, para ser professor na especialização, nos encontramos ali no lobby do Blue Tree, no dia que você inclusive trouxe a minha tese de doutorado, tinha acabado de sair, publicado pela Saraiva, eu tinha feito defendido em março, nós nos encontramos no segundo semestre daquele de 2005, você pegou até o autógrafo, você me tirou para pegar no autógrafo da tese, a gente se conheceu ali e o resto é história. O resto é história. Estamos aqui hoje, 15 anos depois, tendo feito muita coisa junto e tendo esse filho, né, comum, esse filho de 2 pais, esse filho que é uma prova viva da multiparentalidade acadêmica no Brasil, né? E hoje eu venho falar sobre um tema que para a gente é muito caro, né? E sobretudo, eu imagino que para os membros do seu grupo de pesquisa e para os convidados que estão aqui, que eu já estou vendo gente do Brasil todo aí, Délio, Suzaninha, Gabi Campos, o Zedinha está por aí, Klaus. Tem uma galera que está escondida aí sem eu ver, mas imagino que tem gente do Brasil todo. Já vi aqui Paradela, aqui da Bahia, que está aqui também. E tem uma galera, ó, meu amigo Klaus aí mostrando o volume 3. Então, é uma grande satisfação poder falar com essa galera toda sobre algo que nós estamos construindo. E eu quero começar a minha exposição dizendo isso. Eu vou apresentar aquilo que é a minha percepção sobre o meu trabalho com Zanetti. A gente está refinando ainda, a gente pensa em produzir um artigo, inclusive, para divulgar essa ideia fora do Brasil. A gente não teve tempo ainda para produzir um artigo que é a síntese do nosso pensamento sobre o processo coletivo, que são as premissas do nosso raciocínio sobre o processo coletivo para o Brasil. Evidentemente, dessas premissas aqui, nem todas conseguem ser exportadas para outros ordenamentos jurídicos, mas boa parte delas consegue ser exportada. Nós temos, pelo menos na minha visão, nós temos 6 grandes premissas para compreender o processo coletivo no Brasil, né? São premissas mesmo. Não dá para você entender o que as nossas ideias se você não compreende que essas são as nossas premissas. Quando eu dou essa disciplina na faculdade, e eu costumo dar essa disciplina, nos últimos anos eu fiquei 3 anos, durante 7 semestres seguidos essa disciplina na faculdade, já depois que o código foi publicado, eu sempre pauto isso. Olha, é preciso que vocês percebam que as minhas propostas de solução para os problemas dogmáticos do processo coletivo, elas decorrem das minhas premissas de processo coletivo, que foram sendo desenvolvidas ao longo desses 14 anos aí de desenvolvimento do nosso livro sobre processo coletivo. Que é um livro de que eu gosto bastante, só para deixar isso bem claro. Não sei se vocês sabem, mas dos 5 volumes do meu curso, o de processo coletivo é aquele que mais sofre alteração nos últimos 4 anos. De um ano para o outro, é o que vem crescendo, em média, 40 a 50 páginas por ano, só com coisas novas, só com reflexões novas, com projeções para o futuro. É um livro. Já para o ano que vem, já tem pontos, já selecionei, até já conversei com o Zanetti sobre isso. Acho até que a gente poderia, Zanetti, se você quiser, marcar um outro evento desse só para discutir, conversar sobre a autocomposição na tela coletiva, naquelas linhas que eu venho falando com você.
depois que a gente arrematar o pensamento, assim, fechar as diretrizes, a gente poder conversar com a galera sobre isso, já para o ano que vem, né? Quer dizer, essas são nossas ideias que nós estamos pensando para o ano que vem. Pois bem, feita essa introdução, eu quero começar dizendo o seguinte, serão 6 premissas, eu vou desenvolver as 6 premissas, depois a gente conversa aí, faz as perguntas, ficam testando essas premissas. Primeira premissa, vamos lá. Primeira premissa é a seguinte, o titular dos direitos coletivos em sentido amplo, o direito difuso, o direito coletivo, em sentido estrito, os direitos individuais homogêneos, e também as situações jurídicas passivas coletivas, vou falar um pouco sobre ela daqui a pouco, o titular deles não são os indivíduos, são os grupos. O grupo, entendido o grupo como um gênero, uma designação genérica, do qual são espécies as coletividades, as comunidades, as categorias, as classes, aí o nome que você quiser dar. Normalmente as pessoas relacionam categoria com âmbito econômico, classe com extrato demográfico ou profissional, né? É uma questão mais corporativa, comunidade como uma sociedade mais difusa, né? Um grupo mais difuso. Enfim, isso não é relevante na nossa reflexão. O fundamental é perceber que o grupo, seja ele o nome, tenha ele o nome que você quiser dar, o grupo é o titular da situação jurídica coletiva. Isso é importante porque a letra do CDC, por exemplo, quando fala nos direitos difusos, diz que os direitos difusos pertencem a pessoas indeterminadas. Essa é uma redação elíptica. Uma relação elíptica, porque o direito difuso não pertence a pessoas indeterminadas. O direito difuso pertence a um grupo de pessoas indeterminadas. É o grupo que é o titular do direito difuso. É o grupo que é titular do direito coletivo, que é um grupo mais homogêneo, no caso do direito coletivo de distrito, com pessoas determináveis, porque mantém com a outra parte uma relação base. Então, é apenas uma questão de homogeneidade do grupo, né? De determinação dos membros do grupo. Por isso que é muito importante no estudo do processo coletivo fazer uma distinção que pouca gente faz, que é a distinção entre grupo, membro do grupo e condutor do processo coletivo. Grupo, membro do grupo e condutor do processo coletivo. São 3 noções importantes que as pessoas confundem completamente. O grupo, que é o titular das situações jurídicas coletivas, ele é composto por membros. Os membros. O membro do grupo pode ser um indivíduo, uma unidade, indivíduo aqui como unidade, como pode ser um outro grupo. Isso é outra percepção importante. É possível pensar em grupo de grupos. Grupo de grupos. Portanto, é possível pensar em subgrupos. Um subgrupo é um membro de um grupão. Um subgrupo é um membro de um grupão. Se a gente pensa no grupo estudantes de ensino superior na Bahia, isso é um grupo. Você tem subgrupos, como os estudantes da UFBA, estudantes da UNEB, estudantes da Unifax. São subgrupos de um grupão que é o grupo dos estudantes de ensino superior. Se pensar no grupão estudantes de ensino médio, você pode subdividir em estudantes de ensino médio das privadas, estudantes de ensino médio das públicas. Se você pensar na própria faculdade de Direito, lá da Federal da Bahia, imagino que na UFS também seja assim. Você tem o grupo dos estudantes da Faculdade de Direito da UFS. E você tem o subgrupo dos estudantes do curso noturno e os estudantes do curso diurno. Lá são 2 cursos. Você tem outro subgrupo, que é o subgrupo da graduação e o subgrupo do mestrado e doutorado. Todos pertencem a um grupão. Então, o grupo ele é composto por membros que podem ser indivíduos ou subgrupos. Mas é preciso separar o que é o grupo, cujo direito se busca tutelar, dos seus membros, que podem ser grupos ou outros grupos, subgrupos ou indivíduos. Já o condutor do processo coletivo é o sujeito que discutirá em juízo,
a situação jurídica do grupo. O condutor do processo coletivo quase nunca é o próprio grupo. A regra no direito brasileiro é a de que o grupo não pode ir a juízo, não pode estar em juízo. Isso é uma regra. Por razões que merecem ser investigadas. Merecem ser investigadas. Por que o grupo? Quais são as razões que fazem com que um grupo não possa ir a juízo? Eu tenho as minhas hipóteses. A desorganização do grupo, a falta de identificação de quem fala pelo grupo, são hipóteses que talvez justifiquem o fato de que no Brasil a regra é a de que grupos não podem conduzir processos que lhe digam respeito. Por que eu digo a regra? Porque há pelo menos duas exceções. Uma exceção evidente e uma exceção não tão evidente, mas que parece uma exceção também. A exceção evidente diz respeito às comunidades indígenas, aos grupos tribais e comunidades indígenas. Por expressa previsão constitucional, artigo 232 da Constituição, podem estar em juízo defendendo os seus próprios direitos. Isso é um caso raro, em que nós temos um processo coletivo conduzido pelo próprio grupo, ou seja, pelo próprio titular da situação jurídica discutida, o que não é, de fato, o comum. Essa é a previsão expressa, é a exceção expressa. Uma exceção por extensão, pode ser as comunidades quilombolas. Não há a mesma previsão expressa em relação às comunidades quilombolas, semelhante àquela que já está prevista para as comunidades indígenas, mas nós podemos estender pela mesma ratio, ou seja, se trata de comunidade tradicional, com um mínimo de organização, com uma facilidade maior de você perceber quais são os interesses daquela comunidade e com a provável facilidade de identificar quem fala pela comunidade, tendo em vista a tradição que aquela comunidade tem de alguém ser o seu líder, de alguém ser a pessoa que pode vocalizar os interesses, pode falar pela comunidade. Então, nesses casos, nós temos grupos que podem, a juízo, defender os próprios direitos. Então, nesses casos, nós teremos o condutor do processo coletivo, que, ao mesmo tempo, é o grupo titular da situação jurídica coletiva. No caso dos membros do grupo, a regra no Brasil é de que membro do grupo não pode conduzir um processo coletivo. Essa é a regra. Membro do grupo não pode conduzir o processo coletivo. No Brasil, quem conduz o processo coletivo é um terceiro, que nem é o grupo, nem é um membro do grupo. Por isso que a Defensoria Pública o Ministério Público as associações são. Agora, há exceções. O caso da ação popular é uma exceção evidente. A ação popular é uma hipótese em que um membro do grupo pode propor uma ação coletiva para defender direitos do grupo ao qual ele pertence. Inclusive, eu acho isso uma questão importante, porque até para compreender a legitimidade da ação popular. O sujeito só tem legitimidade para a ação popular se ele consegue demonstrar que ele pertence ao grupo tutelado. Quer dizer, eu não posso, Fred, cidadão soteropolitano, entrar com ação popular para discutir uma questão da prefeitura de Rio Branco, no Acre, só porque eu sou cidadão brasileiro. Eu não pertenço àquele grupo, não tenho legitimidade para isso. Eu acho isso uma percepção importante. E há um outro exemplo também, em que o membro do grupo pode conduzir a discussão em torno das situações jurídicas do grupo, que acontece no julgamento de casos repetitivos, em que a parte do caso piloto, a parte do caso escolhido, em torno do qual havia a discussão da tese, ela acaba conduzindo a discussão, sendo ela membro do grupo também, porque a tese vai se aplicar a ela, acaba conduzindo a discussão, que é uma discussão do grupo. Então, há ali também uma legitimidade para conduzir um processo coletivo, embora não uma ação coletiva, mas o processo coletivo do julgamento de casos repetitivos. O certo é que a regra no Brasil é de que o processo coletivo tem por objeto situações jurídicas de um grupo, que é o seu titular,
O grupo, como regra, não pode conduzir essa discussão. Os membros do grupo, como regra, não podem conduzir, embora haja mais exceções para o membro do grupo poder ser o condutor do que para o grupo ser o condutor. Eu gosto de dar como exemplo, um exemplo importante para quem está querendo aumentar o repertório sobre o assunto, que é o artigo 1º, parágrafo único da lei do CAD. Da lei do CAD. Tanto a lei de 94, quanto a lei de 2011, a 12.521, a de 2011, que mudou a lei de 94 do CAD. As duas, no mesmo dispositivo, falam a mesma coisa, que é o seguinte: parágrafo único do artigo 1º da lei do CAD. A coletividade é a titular dos direitos protegidos por essa lei. Olha a redação da lei. A coletividade é a titular dos direitos protegidos por essa lei. Essa redação ela é muito emblemática, porque ela diz claramente o que a gente está dizendo aqui. Que o titular do direito não são os membros do grupo, como faz crer a redação, a literalidade do artigo 81 do CDC. A titularidade das situações jurídicas coletivas é do grupo, da coletividade, comunidade, classe, categoria, etc. O que você quiser chamar. Mas o grupo. Nós, eu e o Guizanetti, optamos por usar grupo como uma designação genérica. Até porque é a melhor tradução para class do direito norte-americano. Que não é classe, mas é grupo. Pede, só para aproveitar aqui, sem querer interromper teu raciocínio, mas já te fazendo uma provocação para a gente refletir sobre isso. Na Lei 13.979, que é a lei que trata da Covid, o parágrafo 1º do artigo 1º diz que as medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. Mais uma vez, veja, essa é realmente uma premissa muito importante do nosso raciocínio e é uma premissa de difícil compreensão para quem não repensa o que significa ser sujeito de direito. Se você trabalha com um paradigma de que sujeito de direito são as pessoas jurídicas, as pessoas naturais, e aquelas excentricidades bobinhas que a gente aprende em Civil 1, condomínio, massa falida, herança jacente, se seu paradigma é esse, você não consegue compreender. Não consegue compreender que grupos que não são pessoas jurídicas, não são pessoas naturais, não são condomínio, não são herança jacente, não são herança vacante, não são massa falida, que grupos podem titularizar situações jurídicas, podem ser sujeitos de direito. Isso é muito importante, porque é isso que caracteriza a tutela coletiva. A tutela coletiva é a tutela das situações jurídicas de um grupo. Isso é tutela coletiva. O conceito de tutela coletiva é esse. Tutela-se coletivamente quando se tutelam as situações jurídicas de grupo. E para terminar essa primeira premissa, eu preciso fazer uma última consideração. As situações jurídicas de grupo não são apenas as situações ativas, ou seja, os direitos previstos na Lei de Ação Civil Pública e no CDC. Os grupos, como qualquer sujeito de direito, podem titularizar situações ativas, como os direitos, mas também situações passivas. Também situações passivas. Ou seja, eu posso falar em deveres do grupo. Deveres que podem ser difusos também, você pode espelhar deveres difusos, deveres coletivos, deveres individuais homogêneos. É fácil perceber isso em tempos de pandemia. Imagine que haja a ideia de que os bancos têm que agir dessa ou daquela maneira. Se você entender que o banco deve agir dessa ou daquela maneira, você terá aí deveres individuais homogêneos. Quer dizer, deveres pertencentes a indivíduos que estão na mesma situação de fato. Ou seja, são bancos, todos prestam o mesmo tipo de serviço. Então, se isso é verdade, um processo é coletivo, seja quando no polo ativo se afirmar um direito de grupo, seja quando no polo passivo se afirmar uma situação jurídica passiva de grupo. De modo que nós temos processo coletivo que pode ser ativo quando o direito do grupo se contrapõe a um dever individual, dever como sinônimo de situação passiva.
pode ser passivo quando um direito individual se contrapõe a uma situação passiva de um grupo, e é o processo coletivo passivo puro, e pode ser misto. Quando o processo for duplamente coletivo, ou seja, você tem coletividade contra coletividade, muito comum nos casos trabalhistas, né? Os dissídios coletivos são processos duplamente coletivos. Você tem uma situação jurídica afirmada, ativa afirmada por um grupo, que aponta uma situação passiva afirmada contra um outro grupo. Essa também é uma premissa muito importante do meu raciocínio, do nosso raciocínio, meu de Zanetti, né? Porque a nossa compreensão sobre o processo coletivo não é uma compreensão pautada apenas nos direitos coletivos. A nossa compreensão do processo coletivo é uma concepção pautada nas situações jurídicas coletivas, que envolvem as situações ativas, como os direitos, e as passivas, como os deveres e os estados de sujeição, que são as situações passivas correlatas aos direitos potestativos. E os estados de sujeição coletivos são muito comuns quando a gente pensa, por exemplo, numa rescisória do condenado numa ação civil pública, propõe uma rescisória. Essa rescisória vai ser uma rescisória coletiva, porque vai ser o direito potestativo de rescindir individual contra a coletividade, né? Contra a coletividade, porque você opõe à coletividade o direito à rescisão. E, evidentemente, esse processo coletivo passivo é um processo que existe, acontece muito na prática, né? Cada vez mais, inclusive como forma de dar eficácia, dar mais rentabilidade, né? Mais eficiência ao tratamento dos litígios coletivos. Mas é um problema que nós não temos um regramento expresso, porque o CDC, a Lei de Ação Civil Pública, supõe apenas o processo coletivo ativo. Só mencionam os direitos. Como você não pode negar acesso à justiça de quem tenha direito contra uma coletividade, o processo coletivo passivo ele tem que existir. Você não pode dizer que alguém que tem um direito contra a coletividade está proibido de ir a juízo defender esse direito. Ele tem que poder ir a juízo. Então temos que construir o modelo de um processo coletivo passivo adequado. Mas isso é conversa para um outro momento. Já há muita coisa publicada. Então, com isso, a gente termina a primeira premissa, que é a premissa do grupo como titular de situações jurídicas coletivas, ativas e passivas. Agora para a segunda premissa. A segunda premissa é a definição do que para a gente é processo coletivo. Precisa estabelecer, para a gente conversar, né, sobre o assunto, o que é que a gente entende como processo coletivo. E nossa compreensão sobre processo coletivo é uma compreensão que eu reputo bastante simples. Bastante simples. Processo coletivo é todo processo em que se discute uma situação jurídica coletiva. Seja uma situação jurídica coletiva afirmada, ativa, seja uma situação jurídica imputada a uma coletividade. Percebam que o julgamento de casos repetitivos é um excelente exemplo para isso, porque no julgamento de casos repetitivos você tem diversos grupos contrapostos, né? Você tem pelo menos dois grupos aí. O grupo de quem defende que a tese terá solução A e o grupo que defende que a tese vai ter solução B. Isso pensando de forma bem singela, quando a gente sabe que muitas vezes o IRDR tem 10, 15 possíveis soluções para a tese. Se cada solução tiver um grupo de defensores, nós teremos aí 15 grupos. Uma multipolaridade grupal. Cada um afirmando uma situação jurídica distinta do outro. Então, o nosso conceito de processo coletivo é esse conceito. E o que esse conceito é diferente dos conceitos tradicionais? É que os conceitos tradicionais, eles trabalhavam com dois paradigmas, né? Ou, na verdade, com três grandes paradigmas. Mito, com 4 grandes paradigmas. O paradigma de que processo coletivo é só por ação coletiva. O paradigma de que processo coletivo é só o ativo, só envolve direitos. O paradigma de que o processo coletivo é sempre conduzido por um legitimado extraordinário, ou seja, sempre conduzido por um condutor que não é o grupo.
e a gente já mostrou que isso não é correto. É possível desenvolver a ideia de que grupos organizados, em que se possa identificar quem fale por ele, possam ir a juízo, como acontece com as comunidades tradicionais. E o quarto paradigma é o de que o regime da coisa julgada, diferenciada, também compõe o conceito de processo coletivo. E note que no nosso conceito de processo coletivo, eu não falei em legitimidade, não falei em coisa julgada. Porque não é o condutor do processo que vai dizer se o processo é coletivo. E não é o regime da coisa julgada que torna o processo coletivo. O que é coletivo é o seu objeto, é o que se discute. É isso que torna o processo coletivo. A condução do processo coletivo não tem nada demais. É uma legitimação extraordinária como há outras tantas em nosso ordenamento. Legitimação extraordinária como regra, embora haja exceções. E também a coisa julgada não é uma peculiaridade. Não é uma peculiaridade. Por algumas razões. Primeiro que, se a gente for muito rigoroso, analiticamente, a gente vai perceber que a coisa julgada coletiva não é erga omnes. Que a coisa julgada coletiva, ela vincula o grupo, e apenas o grupo. Então não é erga omnes, não é o planeta todo que fica vinculado. É o grupo titular do direito discutido que fica vinculado. O que tem de diferente no regime da tutela coletiva é que essa coisa julgada pode ser aproveitada pelos membros do grupo. Esse aproveitamento da coisa julgada pelos membros do grupo. Isso é uma peculiaridade do processo, da dogmática do processo coletivo, não do conceito de processo coletivo. E tem uma outra reflexão também importante. Essa ideia não se aplica se o processo coletivo for passivo. A ideia de que a coisa julgada coletiva passiva só se estende ao membro do grupo para beneficiá-lo não faz sentido. Não faz sentido se o processo coletivo for passivo. Então, também é uma fragilidade da concepção tradicional que trabalha com esses quatro paradigmas que nos parecem equivocados. Então, o nosso conceito é um conceito mais simples e, pela sua simplicidade, é um conceito com maior capacidade explicativa. Pelo menos é assim que a gente pensa. A gente consegue compreender melhor os fenômenos se nós partimos de uma premissa de que o processo coletivo tem essa singela característica. Ser um processo em que se discute uma situação jurídica coletiva, ativa ou passiva. Terceira premissa. A terceira premissa é uma premissa peculiar ao direito brasileiro, que é a seguinte: o processo coletivo é um gênero de que são espécies no Brasil, pelo menos, Zana, eu vou colocar o pelo menos aqui em sua homenagem, pelo menos 3 espécies. 3 espécies. Ou seja, processo coletivo é gênero. Processo coletivo não é sinônimo de ação coletiva. Ação coletiva, de que a ação civil pública é o principal exemplo, a ação coletiva é uma espécie de processo coletivo. Ao lado da ação coletiva, nós temos julgamento de casos repetitivos, que é uma outra espécie de processo coletivo. E a centralização dos processos repetitivos como ato de cooperação judiciária, previsto no parágrafo 2º do artigo 69 do Código, como a terceira espécie de processo coletivo. Então, a tutela coletiva no Brasil, ela se instrumentaliza por pelo menos 3 técnicas. A técnica da ação coletiva, portanto, de uma demanda proposta para titular situações jurídicas de grupo por alguns legitimados, com aquelas regras de competência, com aquele objeto. Pelo julgamento de casos repetitivos, que é uma técnica que tem uma série de distinções da ação coletiva, né? Você tem distinção do legitimado para instaurar, você tem distinção do objeto. O julgamento de casos repetitivos pode, por exemplo, discutir questões tributárias que estão vedadas, e aí sem querer discutir se isso é constitucional ou não, mas estão vedadas numa ação civil pública. Você tem distinções quanto aos efeitos, né? A coisa julgada coletiva, que pode ser o resultado de uma ação coletiva, ela vincula o grupo, pró e contra,
Mas o membro do grupo só fica vinculado, se for coletiva ativa, favoravelmente. Então, o membro do grupo, ele só se vincula à coisa julgada coletiva ativa favoravelmente. O grupo se vincula sempre. No caso do julgamento de casos repetitivos, não, né? A tese fixada vale para todos, qualquer que seja a tese. Se a tese prejudicar os membros de um grupo, vai prejudicar os membros de um grupo. Não há problema quanto a isso. Portanto, a solução, essa técnica, né, do julgamento de casos repetitivos, ela tem um resultado bem diferente da técnica da ação coletiva. A coisa julgada coletiva ela pode ser desfeita por rescisória, se houver coisa julgada. Né? Já a tese firmada no julgamento de casos repetitivos pode ser revista por um procedimento de revisão da tese, previsto no artigo 986, né? 986 do Código. Então, você tem instrumentos com características diversas. Você tem regimes jurídicos diversos para tutelar interesses do grupo. No caso da centralização de processos repetitivos, ali é um instrumento de cooperação judiciária que pode envolver questões de fato comum, pode envolver questões incidentais comuns, pode envolver juízos de justiças diversas, pode se dar em primeira instância, Portanto, é uma outra forma de você tutelar direitos de grupos. É claro que esses instrumentos eles podem combinar-se. Você pode combinar uma ação civil pública com julgamento de casos repetitivos. Nós, por exemplo, eu e Zanetti defendemos uma tese, que é uma tese bem controvertida, a gente reconhece, que é uma tese segundo a qual, se há uma ação civil pública pendente sobre um assunto, esse assunto não pode ser objeto de um julgamento de casos repetitivos enquanto a ação civil pública não chegar ao tribunal. Porque a nossa tese é de que, se há um julgamento, uma ação coletiva, como ela vai redundar numa coisa julgada, portanto vai pacificar o assunto de uma vez só, é preferencial que se julgue logo a ação coletiva. Quando ela chegar ao tribunal, em grau de recurso, ela é escolhida como caso piloto e instaura-se o incidente de julgamento de casos repetitivos. É uma abordagem que nos parece mais racional para combinar essas técnicas de tutela coletiva no Brasil. Você pode, por exemplo, instaurar um julgamento de casos repetitivos e, ao mesmo tempo, firmar uma cooperação judiciária para centralizar processos repetitivos numa única vara na primeira instância. Fazer uma combinação entre julgamento de casos repetitivos e cooperação judiciária. Proposta, inclusive, de Volpe Camargo na tese de doutorado dele, que combina a instauração do IRDR no tribunal com a cooperação judiciária entre tribunal e primeira instância, com a fixação das causas repetitivas num único juízo para que possa controlar melhor a distinção. A aplicação do precedente é a distinção. Então, as técnicas elas podem ser combinadas, mas são técnicas diferentes. Todas elas devem ser pensadas a partir do paradigma de que estamos ali discutindo interesses da coletividade. Até que a gente possa perceber, por exemplo, e é uma coisa que eu e o Zanetti, a gente desenvolveu isso mais no ano passado, na verdade, em 2018, e divulgou isso no ano passado, que é o seguinte, durante muito tempo se entendeu que membro do grupo não pode intervir em processo coletivo. Não pode, porque como ele só se beneficia, não haveria interesse na intervenção do membro do grupo no processo coletivo. Perceba como essa lição é uma lição pensada num paradigma de que todo processo coletivo é ação coletiva e ação coletiva ativa. São dois paradigmas aí. É um paradigma que precisa ser revisto, quer porque há processos coletivos passivos, cuja coisa julgada vincula o membro do grupo, e aí a participação do membro do grupo tem que ser repensada no processo coletivo, já que esse processo pode lhe afetar. Como também é possível, é preciso lembrar que o julgamento de casos repetitivos é também processo coletivo, e a participação do membro do grupo nesse julgamento de casos repetitivos não só é prevista, como estimulada. Ou seja, o membro do grupo, ele intervém no julgamento de casos repetitivos. Como há ali muitos grupos, há grupos em que envolvem pessoas com processos pendentes, há grupo que envolve pessoas que podem sofrer as consequências do precedente uma vez firmado. Claro que será preciso calibrar essa participação do membro do grupo no julgamento de casos repetitivos, tendo em vista o grau de proximidade ou de proximidade e de aptidão para contribuir com a discussão que o membro do grupo tem. A gente até propõe isso no artigo que publicamos
eu, Zanetti e Gustavo Alves, não sei se está aqui, o velho pivô está aqui, será? Acho que não, né? Acho que não. Mas é um artigo que acho que merece, se o pessoal puder ver, foi publicado na Civil Procedure Review do ano passado, chama-se Intervenção dos Membros do Grupo em Julgamento de Casos Repetitivos, que é uma perspectiva que é muito interessante, porque toda a dogmática tradicional é uma dogmática que diz que membro do grupo não pode intervir em processo coletivo. Mas isso é por quê? Porque trabalha com um paradigma de processo coletivo que nosso ver está equivocado. E todo processo coletivo ele é ativo, todo processo coletivo é uma ação coletiva, todo processo coletivo necessariamente só beneficia o membro do grupo. São paradigmas que não correspondem à totalidade dos casos de processo coletivo. Então, isso é a nossa terceira premissa. A quarta premissa muito importante, aplicada ao direito brasileiro, essa não pode ser exportada, é a seguinte. Veja bem, esse aqui eu preciso dar um passo atrás para poder explicar. A primeira grande lei sobre processo coletivo no Brasil, a grande marca, foi a Lei de Ação Popular, lei de 65. Quando a Lei de Ação Popular veio em 65, não havia no Brasil pensamento sobre processo coletivo. A Lei de Ação Popular ela não foi criada porque as pessoas teorizavam sobre processo coletivo e resolveram criar um instrumento para isso. Nada disso. O raciocínio é puramente prático. Tem que permitir que o cidadão vá a juízo, controle e possa controlar atos da administração. Ponto. Sem maiores reflexões sobre isso. Isso vem desde a década de 30, né? As constituições lá de 34 para cá. Só veio ser regulamentado em 65, com a Lei de Ação Popular. Não havia reflexão. Por quê? Porque no Brasil não se estudava isso. Os processualistas não estudavam isso. Percebam, inclusive, que as primeiras pessoas a escreverem sobre a ação popular são publicistas. Não são processualistas. Os processualistas não escreviam sobre a ação popular logo que a Lei de Ação Popular saiu. Eram só publicistas, administrativistas, constitucionalistas que escreviam sobre o assunto. Podem ver os livros sobre o assunto daquela época. Vem 75, 10 anos depois, Barbosa Moreira publica um texto dizendo que a ação popular como instrumento de tutela de direitos difusos no Brasil. Barbosa Moreira, que era uma pessoa muito internacionalizada, talvez o mais internacional dos nossos processualistas até então, frequentava os circuitos internacionais dos processualistas do mundo, Associação Internacional de Processos. Ele viu essa discussão na Itália, dos italianos que haviam ido estudar nos Estados Unidos e compreender o sistema das class actions americanas. Os italianos trouxeram isso, começaram a publicar textos sobre o processo coletivo lá na Itália. Barbosa Moreira viu isso e percebeu, 10 anos depois da eleição de ação popular, que aquilo era um instrumento de tutela coletiva. E lançou esse problema aí no Brasil. Na segunda metade dos anos 70, essa ideia se desenvolveu a partir de estudos de Ada Peregrino de Novo, de Valdemar Maris, Oliveira Júnior. Os grupos de estudo começaram a ser feitos, até que em 83 foi instaurada uma comissão para fazer uma lei de ação civil pública, que saiu em 85, e o resto da história, como vocês sabem. Vejam que o raciocínio, o desenvolvimento do que é uma ideia de processo coletivo, etc., no Brasil, só começou a surgir entre o final dos anos 70 e os anos 80. Foi importante nessa época dizer, então, que o Código de Processo de 73, construído na década de 60, mas aprovado em 73, era um código inaplicável ao processo coletivo. Não servia ao processo coletivo. Era um código de processos individuais, era o paradigma da individualidade. Embora, se a gente for ler o Código de 73, não há nenhuma referência. Nem que aquilo ali é um código de processo individual, nem que aquilo é um código de processo coletivo. Não existe essa previsão no CPC. Por que não existe? Porque, veja, meus caros, não existe simplesmente porque não se falava. A ideia, o conceito de processo coletivo não existia no Brasil da época. Eu já disse algumas vezes para a Zanetti, para Mitidiero, para Cabral, para meus amigos, para Robson, meus amigos próximos, uma coisa que me fez escrever a minha livre docência sobre TGP, muitos de vocês conhecem. Os conceitos são os modos pelos quais nós vemos o mundo. Quanto mais
abrirmos a nossa cabeça em relação aos conceitos que nós temos. Valeu, Adriano? Quanto mais abrirmos nossas cabeças em relação aos conceitos que nós temos, mais a gente verá a complexidade do mundo com mais clareza. Com mais clareza veremos a complexidade do mundo. Se a gente não tem conceitos, os conceitos não estão claros, ou estão mal formulados na nossa mente, a gente vê o mundo com base em conceitos que são ferramentas de compreensão da complexidade da realidade. Ferramentas que, enfim, todo mundo conhece essa frase de Abraham Maslow, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, se você pensa o conceito como um martelo, como uma ferramenta, para a solução de um problema, que é como colocar um prego na parede, ou um parafuso na parede, ou um rebite na parede, numa chapa, você vai ter que perceber que para cada problema específico, um conceito que é uma ferramenta diferente. É assim que eu penso, é assim que eu raciocino. Processo coletivo era um não conceito no Brasil, na comunidade do pensamento do Brasil, em 73. Por isso que o Código 73, não é que o Código 73 não menciona o processo coletivo. É que o Código 73 não supõe o processo coletivo. É diferente de não mencionar. O processo coletivo nem suposto era. Ele não foi suposto e excluído. Poderia ter acontecido, né? Supõe o processo coletivo e agora só vou regular o processo individual. Não. Isso não existiu. Não existiu qualquer reflexão que diga que foi assim que as coisas aconteceram. Será anacronismo histórico. Isso não aconteceu dessa forma. Simplesmente não era uma suposição. E aí, 10 anos depois do que o Código de 73 saiu, era preciso, para desenvolver a dogmática do processo coletivo, defender que o processo do CPC 73 não servia ao processo coletivo, era inadequado sobretudo pela questão da legitimidade. Porque a legitimação extraordinária lá tinha que estar prevista em lei, artigo 6º do CPC 73. Como não havia lei que atribuía a legitimação extraordinária para defender direitos de grupo, se dizia que não podia ter direito ao processo coletivo no Brasil. Daí a batalha com a lei de ação civil pública para ter uma lei que criasse a possibilidade de direitos de grupo poderem ir a juízo. E aí resolveu o problema da legitimidade. E o que aconteceu? Na origem do pensamento sobre o processo coletivo no Brasil, na origem, era fundamental estabelecer a seguinte premissa. CPC de 73 é inaplicável ao processo coletivo. Inaplicável, ruim, uma desgraça, uma merda de lei. Enfim, tem que ter todos os adjetivos, o paradigma da individualidade, o individualismo liberal. Tinha cada xingamento contra o CPC. E eu, inclusive, fui um dos que xinguei. Aprendi a xingar. Criança, você aprende a xingar. Porra, sacana. Você fica usando porra, sacana. Eu aprendi a xingar. Eu, criança, intelectualmente, fui educado a xingar para o CPC 73 em relação à tutela coletiva. E xingava. Uma desgraça, não serve para nada, o paradigma da individualidade é inadequado. Todas essas palavras de ordem, eu fui educado a aprender. Algumas delas tinham algum sentido, outras não. Tempos depois eu percebi isso. Mas é assim que nós construímos. E foi importante para desenvolver a dogmática do processo coletivo. As primeiras edições do nosso curso, esse curso que o volume 4 do nosso curso, foram todas pautadas nessa premissa. Quando saiu o CPC de 2015, Zanetti vai lembrar bem disso. Quando saiu o CPC de 2015, a gente ficou um ano para atualizar o curso. Eu atualizei logo de cara os volumes 1 e 2. O código já saiu com os volumes 1 e 2 atualizados, mas os volumes 3 e 4 eu demorei o ano de 2015 inteiro para atualizar. E comecei, eu pensei naquela época, né? No final da minha adolescência, né? Há 5 anos atrás, minha adolescência intelectual. Eu pensei, o livro de processo coletivo vai ser o mais simples. Eu vou pegar as referências ao código de 73 e vou pegar um código confrontado, onde tinha 267, 485, onde tinha 269, 487. E aí vai ser uma maravilha. Rapidinho eu vou atualizar. E lá vai eu, começo a fazer isso em maio de 2015. Comecei, primeiro capítulo. Quando eu comecei a atualizar, eu comecei a ler o que estava escrito, e eu olhava para o código de 2015, eu comecei a dizer, isso não está batendo, isso não faz sentido. O que eu estava dizendo, que eu e Zanetti dizíamos até então, a gente continuar dizendo aquilo, à luz do código de 2015, não fazia sentido. Liguei para a Zanetti e falei assim, Zanetti,
essa porra vai dar mais trabalho do que a gente havia pensado. Porque, rigorosamente, nós teremos que resetar o livro. Resetar. Ctrl Alt Del, resetar o livro. Porque o livro foi partir de um paradigma, de um suposto que não existe mais. E por que não existe mais? Porque o código, o CPC de 2015, não é um código que foi criado para a tutela individual. Não existe nenhum dispositivo do código que diga isso. Nenhum, zero. O código de 2015 é um código que, diferentemente do de 73, supõe o processo coletivo. Supõe. É um código de processo civil brasileiro que supõe a realidade normativa do processo brasileiro até então, que inclui não só a tutela padrão individual clássica, mas também juizados especiais, controle de constitucionalidade concentrado, que não existia em 73. Juizados que não existia em 73. Sistema de arbitragem, minha querida Suzaninha, que não existia em 73. Todos são microsistemas processuais construídos ao longo de 40 anos, pós-73, e que foram supostos pelo CPC de 2015. Não por acaso, meus amigos, o CPC de 2015, e a gente fez aqui uma lista o CPC de 2015 não só supõe o processo coletivo, como expressamente faz referência a ele em diversas passagens. O 139, inciso 10, expressamente refere às ações coletivas. 139, inciso 10. O 178, inciso 3, que se refere à intervenção do Ministério Público, expressamente se refere à intervenção do Ministério Público em processos coletivos. Expressamente. O 174, inciso 3, 174, inciso 3, expressamente se refere a termos de ajustamento de conduta. Expressamente, 174, pode olhar, termos de ajustamento de conduta. O 333, vetado pela presidente Dilma, cuidava da conversão da ação individual em ação coletiva. Ou seja, isso foi aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, isso foi discutido nas duas casas do Congresso Nacional. Portanto, é um artigo que cuida de processo coletivo. Estava dentro do CPC. Dentro do CPC. Fora que o CPC estruturou o julgamento de casos repetitivos como gênero, que é uma espécie de processo coletivo. Fora que o CPC, no artigo 565, cuida da ação coletiva passiva possessória. Da ação possessória coletiva passiva. Artigo 565. Como é que você pode dizer que o CPC de 2015 não foi pensado para a tutela coletiva, não foi adequado para a tutela coletiva, é um paradigma individual? Essas frases não fazem o menor sentido. O CPC brasileiro de 2015 é um conjunto de normas jurídicas do processo brasileiro aplicáveis ao processo coletivo, claro. Não vou aplicar distribuição dinâmica ao processo coletivo, não vou aplicar tutela provisória ao processo coletivo, não vou aplicar negócios processuais no processo coletivo, não vou aplicar normas fundamentais no processo coletivo, não vou aplicar a prova pericial ao processo coletivo. Enfim, o que eu não vou aplicar do CPC ao processo coletivo? Eu não vou aplicar ao CPC do processo coletivo competência. Por quê? Porque tem regra expressa de competência na ação coletiva. Eu não vou aplicar efeito suspensivo automático da apelação. Por quê? Porque na legislação civil pública tem um efeito dispensa o efeito suspensivo automático da apelação. Essas regrinhas que tornam o procedimento da ação civil pública um procedimento que foge um pouquinho do procedimento comum é o que torna o processo coletivo especial. Daí porque é preciso pensar a relação do processo do CPC com o processo coletivo de modo completamente diferente do que era anteriormente. Anteriormente, a gente via a relação como uma relação centrípeta. Por que centrípeta? O CPC como núcleo, o processo coletivo como fora do núcleo. Então, a relação que se tinha à época era o processo coletivo pode buscar, portanto, centrípeta, pode buscar no CPC normas que complementam os seus regulamentos. E só assim. A relação é só essa. Agora não. Agora a relação é centrípeta e centrífuga. Por que centrífuga também? Porque o CPC produz normas expressas de processo coletivo, como essas que eu mencionei. 174, inciso 3, 178, inciso 3, 565, o julgamento de casos repetitivos. Todas elas são normas de processo coletivo. Não são normas de
processo individual aplicados ao processo coletivo. Não, são normas de processo coletivo extraídas diretamente do CPC. De modo que essa ideia de microsistema do processo coletivo, que é uma ideia que a gente adota, todo mundo adota. O microsistema do processo coletivo agora, e essa frase pode não fazer nenhum sentido para os teóricos do direito, pode não fazer, do microsistema da tutela coletiva no Brasil, o CPC faz parte. E por que isso aparentemente não faz sentido? Porque um código fazer parte de um microsistema é uma contradição na própria coisa. Ou deveria ser uma contradição na própria coisa. Só que o nosso código de 2015 ele é um código diferente do código da época em que a ideia de microsistema surgiu. Porque os microsistemas eles vieram depois dos códigos. Então era preciso compreender os microsistemas quando já havia códigos e microsistemas começaram a ser desenvolvidos pós-códigos. O nosso código é um código pós-microsistemas, portanto ele é diferente. Ele é um código que veio após os microsistemas se terem desenvolvido. Portanto, a relação que o nosso código tem com os microsistemas já existentes, evidentemente não pode ser a mesma relação do Código 73 com os microsistemas futuros a ele. É claro que o Código 73 não poderia se relacionar com os microsistemas que vieram depois dele. Da mesma forma que o Código 2015 se relaciona com os microsistemas que vieram antes dele. Por isso que o CPC menciona várias vezes, e Suzaninha sabe disso, arbitragem, o tempo todo. Quantas regras sobre arbitragem expressamente estão contidas no CPC e não na lei de arbitragem? Várias. Já dialogam com elas. O CPC dialoga com os juizados. O CPC previu intervenção de terceiro nos juizados, a desconsideração da personalidade jurídica, mudando. O CPC não só mudou legislados expressamente, como previu a desconsideração da personalidade jurídica. O CPC é hoje fonte de normas dos juizados. Porque a relação com os microsistemas é outra. Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente e os anéis querem que você chegue? Esqueça. Quando eu pego uma dissertação hoje de mestrado para vir, uma tese de doutorado, me chamam para falar sobre processo coletivo ou alguma coisa assim. Já aconteceu comigo 3 vezes depois do código. E o cara começa assim: o CPC é inaplicável ao processo coletivo porque é inadequado. Eu já fico rapaz, eu fico transtornado. Transtornado. Eu, inclusive, peço para o cara me dizer, por favor, só para dar um exemplo aí de um dispositivo. Onde é que você tirou essa ideia de que o CPC... O cara não consegue nem falar, porque, na verdade, ele está repetindo, sem reflexão alguma, uma lição de 40 anos atrás. Lição de 1980, 1981. Isso naquela época fazia todo sentido. Para agora... Então, essa é a quarta premissa, né? O CPC, a relação do CPC com o sistema da tutela coletiva é completamente diferente do CPC de 73 com a tutela coletiva. Então, o raciocínio tem que ser outro. É você pensar o CPC como uma lei de processo civil brasileira, e aí pouco importa o processo civil. Coletivo, individual, pouco importa. Quinta premissa. Quinta premissa foi isso que nós desenvolvemos também em 2015, a partir da leitura da obra do professor Edilson Vitorelli. Eu participei da banca de doutorado dele em 2015. Fiquei muito impressionado com a tese de Vitorelli, porque eu acho que é um livro realmente histórico, do meu modo de ver, um livro histórico, um livro que faz parte aí do cânone do pensamento sobre o processo coletivo no Brasil. Que Vitorelli defende a ideia de que as regras do processo coletivo, portanto, a estrutura do processo coletivo deve ser pensada a partir do litígio coletivo e não a partir do tipo de direito coletivo. Você tem que pensar a partir do litígio concreto. Pensar só em direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, sem perceber que litígios sobre direitos difusos podem ter variadas feições. Tanto direito difuso, e o exemplo é dele, um derramamento de óleo no meio do Oceano Atlântico, como o rompimento da barragem do Fundão, lá em Mariana. É direito difuso da mesma forma. Imaginar que a ação coletiva envolvendo o primeiro caso terá a mesma disciplina da ação coletiva envolvendo o segundo caso é simplesmente ignorar a realidade. Então, o que é que o Vitorelli propõe? Vitorelli propõe que nós pensemos competência,
legitimidade, autocomposição, para usar três institutos fundamentais do processo coletivo. Legitimidade, competência e autocomposição, que nós pensemos esses institutos não a partir de concepções teóricas sobre quais são os tipos de direito coletivo, mas sim a partir dos casos coletivos, a partir dos litígios coletivos. Então e aí Vitorelli propõe uma tipologia dos litígios coletivos, que ele desenvolve litígios de difusão global, litígios de difusão local e litígios de difusão irradiada. Então, a tipologia dos litígios, portanto, os problemas concretos, deve ser levada em consideração para que a gente pense questões como legitimidade, intervenção de terceiro, conexão, coisa julgada. Isso reflete em tudo. Eu e Zanetti, nós já tínhamos essa intuição quando estudávamos competência e quando estudávamos legitimidade. Isso era uma intuição nossa, sem uma formulação tão elaborada quanto essa aqui. Essa formulação, que é uma formulação heuristicamente muito forte, muito produtiva. Por quê? Porque ela ajuda a gente a formular novas ideias. Então, toda formulação teórica que lhe dá um combustível para desenvolver as suas ideias é uma formulação heuristicamente relevante. Essa é a grande contribuição de Vitorelli, e a gente passou a adotar isso como premissa. Fizemos isso em todos os capítulos em que essa ideia ela pode produzir resultados, sobretudo legitimidade, competência, intervenção de terceiros e autocomposição. Portanto, esse aqui é o quinto paradigma. É preciso pensar o processo coletivo, portanto, as estruturas do processo coletivo, as regras do processo coletivo, as variáveis do processo coletivo, a partir das situações litigiosas concretamente apresentadas no processo coletivo. Então, a partir dos litígios coletivos e não a partir dos direitos coletivos. Fica a indicação do livro de Vitorelli, que me parece ser um livro fundamental. E, finalmente, a sexta premissa do nosso raciocínio, que é uma premissa muito controvertida, até hoje é controvertida, que é a que a gente adotou desde a primeira edição. Eu me lembro que isso é até um tema entre nós, entre mim e Zanetti, como é que a gente faria o nosso volume. Seria um volume com as instituições do processo coletivo, competência, coisa julgada, legitimidade, conexão e continência, ou se a gente faria um livro assim, da ação civil pública, capítulo 1, da ação popular, capítulo 2, da ação de probidade, capítulo 3. Se seria um livro dos procedimentos previstos para a tutela coletiva, ou seria um livro de tutela coletiva. E lá no primeira edição, a gente disse, não, a gente não vai estudar, não vai botar um capítulo da ação popular. Porque qualquer pessoa, ao ler a lei de ação popular, se ela souber o que é uma legitimidade coletiva, o que é coisa julgada, o que é as intervenções de terceiro, tudo isso, se ela sabe essas instituições do processo coletivo, ela compreende os procedimentos. Então, a nossa metodologia é a de que o processo coletivo deve ser estudado pelo seu objeto e não pelos seus procedimentos. As regras procedimentais, elas evidentemente têm que ser examinadas, mas essa não é a metodologia para compreender o processo coletivo. Até porque, e aí vem uma coisa importante de se dizer, eu acho que Zanetti concorda comigo, em 2018, publiquei um livro com Leonardo Cunha e com Antônio Cabral, Leonardo Cunha e Cabral, em que a gente defendeu que, a partir do Código de 2015, as técnicas especiais, as técnicas processuais especiais, elas podem transitar entre os procedimentos. Então, o estudo dos procedimentos, como se fazia antigamente, vou estudar o procedimento da ação civil pública, competência, legitimidade, objeto, como se fazia nos livros clássicos, hoje não faz muito sentido. Porque se as técnicas diferenciadas, uma técnica de competência, técnica de tutela provisória, técnica de intervenção em terceiro, técnica de coisa julgada, se as técnicas podem circular, transitam entre os procedimentos, é importante estudar as técnicas. Então, é importante estudar, por exemplo, a ordem de indisponibilidade de bens na ação de improbidade, que é uma técnica de uma tutela cautelar de evidência, fugindo o padrão de uma tutela cautelar de urgência. Ali nós temos uma tutela a cautelar do ressarcimento, ela visa garantir o futuro ressarcimento, fundada apenas em evidência, sem necessidade de urgência.
Isso é uma técnica diferenciada da ação de improbidade. Essa técnica é uma técnica importante, que pode, por exemplo, ser exportada para uma ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade, que não seja uma ação de improbidade. Porque a ação de improbidade ela tem claramente um propósito punitivo. Mas pode ser que já não caiba mais a punição, porque já se prescreveu, por exemplo, a punição, mas cabe o ressarcimento. E aí você vai propor uma ação de ressarcimento, uma ação civil pública de ressarcimento. Nessa ação civil pública de ressarcimento, eu vou poder aplicar a técnica diferenciada da ação de improbidade, porque a técnica transita para a tutela daquele objeto. Porque se a técnica foi pensada para aquele objeto, se esse objeto vier para um outro procedimento, a técnica acompanha o procedimento. Porque é isso que você tem que se entender. Você tem que pensar a técnica criada para determinado objeto e não para determinado procedimento. O procedimento é oco, meu senhor. O procedimento é uma forma. Uma forma. O que importa é o que se conduz por ele. Ainda anteontem, discutia com um amigo meu que ele entende que no conceito de litispendência, o procedimento não entra. Só é litispendência se houver 2 mandados de segurança, por exemplo. Eu disse, não. Eu posso ter litispendência de um mandado de segurança em uma ação comum. Basta que eles tenham o mesmo objeto. Eu quero a mesma coisa, eu quero invalidar um ato administrativo. Posso invalidar por um mandado de segurança, posso invalidar por um ato comum, um procedimento comum, posso invalidar por ação popular. Posso invalidar por ação popular. É por isso, inclusive, que existe litispendência entre mandado de segurança coletiva e ação civil pública. Pode haver. Entre ação civil pública e ação popular. Pode haver. Porque não é o procedimento que define a pendência da... Não é o procedimento que define o que está pendente. O que define o que está pendente é o que se discute no processo. É, portanto, o seu objeto. Então, essa sexta premissa é importante para compreender a nossa forma de estudar o processo coletivo. Nós nos focamos nas técnicas diferenciadas para a tutela coletiva. Isso que é importante. O que é que se construiu para diferenciar a tutela coletiva? A legitimidade, o transporte no título da coisa julgada, as regras de intervenção de terceiros, as regras sobre conexão, as regras sobre competência. Isso são técnicas diferenciadas da tutela coletiva. Elas têm que ser estudadas. Porque elas circulam entre os diversos procedimentos aptos à tutela coletiva. Até porque, lembre-se disso, o CDC diz claramente que a tutela coletiva pode se dar por qualquer procedimento. Por qualquer procedimento, de qualquer forma, serve a tutela de direitos de grupo. De qualquer forma. É a atipicidade, né, processual da tutela coletiva, que é uma grande característica. Então, você tem tutela coletiva de jurisdição voluntária, tem jurisdição voluntária coletiva, você tem ação processória coletiva, tem mandado de segurança coletiva. Pode ter uma ação monitória coletiva. Porque qualquer procedimento é continente possível de um conteúdo coletivo. Portanto, o fundamental é estudar quais são as técnicas especiais criadas para esse tipo de conteúdo, e não o próprio procedimento. Com isso, terei apresentado, fiz o máximo que eu pude, viu, Zana? Foi o que deu. Eu não conseguia falar menos tempo. Foi sensacional. Foi sensacional. Acho que a gente agora tem um material longo aí para debater, para discutir. Tem algumas perguntas que já fizeram aqui no chat. Se tu quiser dar uma olhadinha aí para ver quais que tu gostaria de selecionar. Eu me embanando aqui no chat. Faça a seleção aí. Se eu abrir, eu acho que a gente pode discutir algumas questões e, na medida que a gente vai discutindo, a gente vai respondendo. Na tua própria exposição, ao longo da exposição, tu foi abordando algumas das questões que foram sendo levantadas. Eu acho que todos ficam muito impactados por uma premissa que nós estabelecemos em 2006, quando pensávamos o curso. A unidade do processo coletivo. Essa ideia de estudar o processo coletivo a partir de seus conceitos, que primeiro era uma ideia voltada para estudar as ações coletivas e que depois passou a ser uma ideia para estudar todo o processo coletivo, ainda que a gente não desenvolva tanto as outras espécies de processo coletivo no curso, a gente faz referência a elas, quando aparecem essas distinções dentro de cada instituto. Eu acho que é fundamental, Fred. Eu acho que é uma ideia que a gente precisa trabalhar sempre e deixar muito clara, porque eu acho que é o que distingue o ordenamento jurídico brasileiro, e para isso foi muito importante, desde o início, nós temos consolidado essa noção de microsistema, porque a ideia da unidade vem justamente da ideia de microsistema. Como diz o recurso especial que originou, vamos dizer assim, no STJ,
essa maneira de entender o processo coletivo, normas em diversas legislações que se interpenetram e subsidiam. Então, essa ideia de unidade, ela está também nos precedentes, na jurisprudência brasileira. Eu acredito que ela é o ponto que faz com que o nosso processo coletivo hoje possa ser um exemplo para outros diversos ordenamentos de civil law, porque esse erro metodológico ele está em todos os ordenamentos de civil law. Tratar cada lei isoladamente e aí deixar de ver esse conjunto de instrumentos que estão à disposição. Às vezes estão melhor tratados na lei da ação popular, às vezes estão melhor tratados na lei da ação civil pública, às vezes no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que essa noção de unidade é muito importante e nós ainda vemos muitos livros tratando capítulo por capítulo, ação popular, ação civil pública, mandado de segurança coletivo. Nós fizemos uma opção diferenciada, nós escolhemos tratar a partir da premissa da unidade. E ela nos dá umas ferramentas melhores, Fred, para compreender como se aplica o Código de Processo Civil a essa unidade. Porque a relação unidade-Código de Processo Civil é melhor do que a relação cada procedimento Código de Processo Civil. Então, essa primeira observação que eu queria fazer para ti, para que tu trabalhasse um pouco, não sem antes de te passar de novo a palavra, tratar também de dois outros pontos que eu achei muito importantes que tu ressaltaste. Um bem no final, quando tu falou da atipicidade. Eu tenho também explicado, quando eu falo fora do Brasil, sobre o processo coletivo brasileiro, quando eu tento explicar o que existiu de diferenciado no nosso ordenamento jurídico, eu falo muito dessas duas características que são a atipicidade, ou seja, uma flexibilização do procedimento e uma possibilidade de veicular qualquer tipo de ação para tutela dos direitos coletivos. Tu citaste aqui o exemplo, é o Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente compara o Código Civil de 1916 e o Código de Defesa do Consumidor, o Código de 16 dizendo para cada direito corresponde uma ação que o assegura, e o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 83, se eu não me engano, dizendo para a tutela dos direitos previstos nesse código são cabíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela, a gente nota essa importância da tipicidade. E é uma característica do direito processual brasileiro também. E uma segunda característica, que eu também faço muita inflexão, é a não taxatividade, que é uma característica das class actions norte-americanas. Essa ideia de transsubstantive rights, ou de direitos não típicos. Nós tutelamos direitos coletivos, situações jurídicas coletivas, não de forma típica. Então, eu queria também ressaltar esse ponto, que eu acho muito importante do ponto de vista teórico, para compreender a diferença entre o que nós temos aqui e o que existe em outros ordenamentos jurídicos. Veja, e aí, agora eu vou te fazer uma pergunta. Ah, tá bom. Se quer falar, fala. Não. Vai, pergunte que eu reúno por conexão e decido tudo junto. Então, a pergunta é uma reflexão que ontem eu comecei a fazer com o Daniel a respeito dos conceitos. Você sabe que a minha premissa de abordagem da ciência do direito é uma premissa integrada da ciência do direito, inclusive a premissa do meu grupo de pesquisa na UFES. Então, nós estudamos filosofia da justiça, teoria do direito transordenamental, separada de dogmática jurídica do ordenamento jurídico brasileiro e separada de sociologia do direito lato sensu, todas as outras áreas de discussão. A gente já conversou várias vezes sobre isso. E ontem eu conversava com o Daniel sobre essa questão dos conceitos, dos modelos e de uma volta aos conceitos do ponto de vista de projetos internacionais de harmonização, uniformização ou pelo menos de esclarecimento do que são os temas de direito processual mais importantes a serem discutidos. E o tema dos conceitos voltou na tua fala. E tu colocou muito bem, o que eu concordo em gênero, número, grau, que é importante alterar os conceitos para que a gente tenha uma ferramenta mais adequada de análise do direito. O direito é artificial. Os conceitos são construídos na teoria do direito para serem universais.
Essa é uma característica dos conceitos. Isso não significa que nós estamos pensando como lá nos 700, que nós estamos pensando como Qual a provocação isso? na origem iluminista do racionalismo, com formas platônicas, com conceitos e teorias que, uma vez universais, sirvam para tudo. A gente sabe que toda teoria é, em uma certa medida, contingencial. Não existe a teoria do processo coletivo. São teorias. E elas tanto mais valem quanto melhor tiverem capacidade explicativa dos fenômenos. E para a capacidade explicativa é importantíssimo os conceitos. Então, o que eu queria te perguntar dentro disso é a relação entre esse conceito nosso de processo coletivo, e tu falou no conceito como redutor de complexidade. Eu acho que ele serve como redutor de complexidade, eu acho que o nosso conceito ajuda a compreender o fenômeno e a tratar melhor o fenômeno. Mas a relação entre esse conceito teórico e o que se poderia fazer do ponto de vista normativo, legislativo, dogmático, como o nosso conceito poderia auxiliar na dogmática do processo coletivo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa era a minha Vamos pergunta. lá. 2 pontos. Sobre a atipicidade da tutela coletiva, isso é uma norma fundamental do processo coletivo brasileiro. É um elemento dogmático importante, porque é uma norma jurídica. Aqui no Brasil existe a norma jurídica, que é o princípio da atipicidade da tutela coletiva, que se revela de 2 maneiras. O princípio da atipicidade processual, ou seja, eu posso buscar tutela coletiva por qualquer meio, tanto eu tenho um procedimento por qualquer meio, salvo, por exemplo, juizado especial, porque a própria lei diz que no juizado especial não cabe tutela coletiva. Aí é um procedimento... Problema dogmático. É um problema dogmático. Mas a regra é que eu posso buscar tutela coletiva por habeas corpus, como já foi o caso clássico das mulheres grávidas, das prisioneiras grávidas. Que nós já tínhamos defendido antes de ser reconhecido pelo Supremo. Então, a habeas corpus coletivo, mandado de injunção coletivo, ação processória coletiva, procedimento comum coletivo, enfim, o procedimento ele vira coletivo pelo seu objeto. E qualquer procedimento pode ter por objeto coletivo. É isso que é a tipicidade processual. E a tipicidade material, que está no artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, é muito importante, né? Porque ela abre o sistema. Ela diz o seguinte: a tutela coletiva é a tutela de qualquer tipo de situação jurídica coletiva, e não de situações específicas, como era antigamente, né? Antigamente era só consumidor, meio ambiente e mais um terceiro. Aí depois ampliou para o inciso 4 do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, aí a coisa generalizou. Todos os demais incisos são, na verdade, desnecessários do ponto de vista dogmático, necessários do ponto de vista simbólico. Cada inciso novo que acrescenta o inciso, o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública é apenas uma questão de simbolismo, né? De você perceber, de você ter a representação normativa de um tipo de grupo que está sendo, o direito está sendo tutelado. Mas o inciso 4 já resolveria tudo na medida que ele diz que qualquer tipo de interesse difuso ou coletivo pode ser objeto de tutela coletiva. Ele é a norma de abertura, né? A norma de abertura nos 2 casos. Abertura. Muito importante isso. Material e processual. Por isso que é inadmissível a ideia, que eu já vi o STJ decidir, de que não cabe protesto judicial coletivo. Quer dizer, uma associação não pode fazer um protesto interruptivo de prescrição para os seus associados. Por quê? Porque jurisdição voluntária coletiva não admite? Jurisdição voluntária é um procedimento. E a homologação do termo de ajustamento de conduta em juízo? É a mesma coisa. É um procedimento de jurisdição voluntária aí, né? Exato. Ele pode homologar o TAC. Quanto à segunda coisa, Zana, a questão dos conceitos, você sabe da minha relação com os conceitos, né? Sei, por isso que eu estou te provocando a falar desse assunto, que eu gosto tanto desse assunto, a gente já discutiu tanto sobre isso. Eu acho um tema fundamental. Para mim é muito fácil, por um lado, falar sobre isso e muito difícil por outro. Porque, de um modo geral, as pessoas não compreendem o que eu quero dizer. Né? Não compreendem o que eu quero dizer. Quando você diz que um conceito ele nasce com pretensão de universalidade, é assim que tem que se dizer, você constrói um determinado tipo de conceito com a pretensão de que ele sirva para que você compreenda o fenômeno onde quer que o fenômeno ocorra. Isso não quer dizer que o conceito está certo. Até porque o conceito foi produto
do gênio humano. Se é um produto do gênio humano, ele pode estar errado. Pode não funcionar, pode não servir, pode ser um conceito ruim. Como era o nosso conceito de processo coletivo. É um conceito que teria sido formulado para a gente compreender processo coletivo no Irã. Esse conceito ia ajudar a gente a ver processo coletivo no Irã. A gente começou a perceber que era um conceito que não estava funcionando, porque a gente se deparava com situações que eram de clara tutela coletiva e que não se encaixavam no nosso conceito. E o que é que acontecia? Quando a gente se depara com um fenômeno que não se encaixa no nosso conceito, a gente tende a ter uma postura reacionária, neófoba. Eu tenho horror à neofobia. Horror à neofobia. Você sabe disso? Horror. Eu tenho horror a qualquer à neofobia. Horror à neofobia. Ou seja, horror à fobia do que é novo, do que é diferente, do que é insólito, do que é inusitado. O que é insólito ao medo é do insólito novo. Apenas porque o meu repertório conceitual não o havia concebido. Por isso que ele é insólito. E eu não posso dizer que ele é insólito, porque ele é insólito, ele está errado. Errado, é um monstro, é sui generis, é um tertium genus. São as escapadas epistemológicas que a gente usa para poder não mudar a nossa percepção da vida e adequar aquilo que é inusitado a uma percepção que é imutável. Vamos chamar de sui generis, vamos chamar de tertium genus. Como é que você pode fazer direito comparado, meu amigo Zanetti? Uma das disciplinas sociológicas lato sensu que você mencionou aí, na sua teoria integrada. Porque para eu comparar, eu tenho que partir de uma uniformidade conceitual. Eu quero comparar o processo coletivo brasileiro com o inglês, por exemplo. Para eu poder começar a comparação, eu tenho que tentar identificar o que para mim é processo coletivo. Porque corre o risco, no caso do inglês, de você chegar à conclusão de que não existe processo coletivo na Inglaterra. Se você adotar como conceito de processo coletivo o da ação coletiva. Se você entender que o processo coletivo é uma ação coletiva, vai para o direito inglês, vai procurar e também não acha. Então, eu acho muito interessante que tenha tocado nesse ponto, até um pouco para deixar mais claro assim na nossa conversa. Eu acho que o direito comparado se faz também nas 4 dimensões da ciência integrada do direito. Tanto sim, claro. Você pode fazer dogmática, tu pode fazer uma comparação de dogmáticas jurídicas. Claro. Mas quando a gente está pensando nesse âmbito, a gente está pensando em teoria, o que nós temos que identificar são conceitos que têm universalidade capaz de abranger, inclusive, a compreensão do problema nos outros ordenamentos jurídicos. Então, uma boa teoria do direito que tem condições de ser transordenamental, ela tem que encontrar conceitos capazes de traduzir a maneira como outros ordenamentos jurídicos tratam aquele mesmo problema. Eu não vou chamar de ação coletiva, porque tem características tão diferentes das minhas ações coletivas que não encaixaria dentro desse conceito, mas talvez eu possa chamar de processo coletivo, porque o nosso conceito tem um ferramental tão amplo que consegue englobar as duas espécies de tratamento, né? E foi exatamente isso, Fred, que me fez convencer quando tu surgiu com essa nova proposta em 2013. Quando eu finalmente te disse, olha, 2012, foi finalmente quando eu consegui entender que nós poderíamos com isso abarcar todo aquele espectro de procedimentos, de técnicas processuais que diziam respeito à agregação de litígios, aos casos repetitivos, no conceito de processo coletivo, e dar um tratamento mais unitário a essa área. Então, eu estou plenamente de acordo contigo nisso. Eu volto a dizer, Zana, isso parece uma bobagem, parece um discurso clichê. Mas realmente, sinceramente, o modo como eu pretendo fazer ciência. Eu só consigo fazer ciência assim, só. Eu sou um jurista muito limitado. Eu não tenho, por exemplo, a sua qualidade de ser um polímata. Você, de teoria do direito, dogmática jurídica, sociologia lato sensu do direito, eu não tenho condição para isso. Eu, Fred, não tenho essa habilidade, e você e outras pessoas como Mitidiero, que nosso grande amigo, que tem essa capacidade de ser um comparatista, de ser um historiador do processo,
de ser um teórico do processo, de ser também um dogmático do processo. Tudo fazendo muito bem. Tudo muito bem. Eu não tenho condição. No máximo aí eu tenho 2 atribuições. Posso ter um pouco de epistemólogo do processo e posso... O maior epistemólogo do processo civil brasileiro, como a gente brincou esses dias, né, conversando. E tenho algum conhecimento de dogmática do processo. Nesses 2 objetos aí da minha investigação, que eu tento fazer da melhor forma possível, eu não consigo fazer de outro modo, a não ser cada vez mais testando o meu modo de compreender a realidade. Todos os dias eu testo, todos os anos, todo momento. Não é por acaso que o nosso curso é um curso que muda e avança todos os anos. Eu até 2017 eu explicava um assunto bobo como presunções legais e presunções judiciais, um assunto universal, todos os livros de processo do mundo tratam. Até o momento que eu me deparei com a situação em que uma presunção não era nem legal nem judicial, era uma presunção convencional. Eu me deparei com um caso real, uma presunção convencional. E eu comecei a buscar no meu livro onde é que eu tinha escrito sobre presunção convencional. E eu percebia que eu não tinha escrito presunção convencional, porque eu tinha só um martelo e tinha uma chave de fenda. Era presunção legal e presunção judicial. E as presunções convencionais não entravam nem na uma nem na outra. Então eu fiquei perdido. E aí percebi que o problema era na minha caixa de ferramentas. Que presunção legal era uma espécie e não um gênero. Era uma espécie do gênero presunções normativas. Então você tem que criar uma categoria nova. As presunções que decorrem de normas jurídicas, sem relacionar com a respectiva fonte. E aí, ao criar a categoria presunções normativas e perceber que as presunções legais são espécies de presunções normativas, as presunções convencionais entram como outra espécie, que se fundam em outro tipo de fonte normativa. Aí, tudo ficou claro, tudo encaixa e você consegue desenvolver, por exemplo, e explicar dogmaticamente, por exemplo, os negócios processuais sobre presunções. É um exemplo que aconteceu comigo em 2017, com 20 anos de atividade intelectual. Eu tenho que parar, imagine, ter que mudar o roteiro da minha aula sobre presunções. É uma aula assim, meio que um assunto sobre o qual parece que parou o raciocínio. Não, é você testar o tempo todo. O que eu estou dizendo aqui funciona. Essas minhas pré-compreensões, esses meus conceitos funcionam. Servem a compreender a realidade das coisas. Eu já falei isso aqui uma vez, aí na UFS mesmo, há uns anos atrás. Quando meu filho foi fazer intercâmbio, ele, porque tem medo de cachorro, foi difícil, tendo medo de cachorro, fazer intercâmbio nos Estados Unidos, porque toda casa tem cachorro nos Estados Unidos. Toda casa que quer receber um intercambista brasileiro tem cachorro. Então, uma das exigências dele na aplicação era que a casa não tivesse cachorro. A gente só recebeu a família que o aceitou com uma semana da viagem dele. Imagina, um sábado, ele podia viajar sem ter família, ficar na casa do monitor até aparecer uma família. Recebemos a família diz o seguinte, olha só a família. A família era uma mãe, 2 filhos. Eles eram adeptos do homeschooling. Eles eram pescatarians, um termo que eu não conhecia, joguei no Google, o que é pescatarian? Pescatarian é um vegetariano que come peixe. Então, tipo aí que eu não conhecia. Um vegetariano plus fish. Então, pescatarian, inclusive com um latim aí no meio, né? um latim, é um nome esquisito. Adeptos de uma religião chamada unitarista. O que é religião unitarista? Lá vai eu, religião unitarista. Aí o cara, várias informações, que é uma religião ecumênica, que reúne uma série de concepções, aí se funde. Uma coisa bem sincrética, para um baiano isso foi ótimo, né? Então, sentiu em casa. Unitarista, homeschooling, uma mãe solteira, 2 filhos. Aí tem as 2 últimas observações. O filho mais velho tem problemas cognitivos, não especificou qual era o problema cognitivo, e o mais novo, o gênero é I. Gênero I. Isso no formulário. O gênero I, ela errou. Não, gênero I é um gênero indeterminado. Não sabe ainda se é gênero masculino ou feminino. Isso no formulário que eu recebi. A quantidade de informação que eu li no formulário é um absurdo.
Se a minha cabeça fosse uma cabeça com uma paleta de conceitos de 5 anos, 10 anos atrás, eu não conseguia entender o formulário. Vou começar já aí. Eu não conseguia entender a língua do formulário. Se eu mudo a minha paleta de conceitos, eu consigo entender e compreender e dialogar com aquelas informações e trabalhar com elas. Como trabalhamos. Foi um excelente período de intercâmbio. A família não poderia ter sido melhor. Para meus filhos, tratou muito bem, excelente. Enfim, foi ótimo. Mas percebam. Olha a quantidade de coisas que eu não sabia. Não sabia. E se meu mundo fosse um mundo com binário no sentido de só ter 2 tipos de conceito para tudo, eu não conseguiria aceitar uma realidade como essa. Eu teria muita dificuldade de aceitar. Esse exemplo é um exemplo banal, trivial, não tem nada a ver com direito, mas é apenas para mostrar o seguinte: isso vale para a ciência jurídica também. E para a conversa que eu voltei com o Adriano sexta-feira, que o Adriano me chamou para uma live com ele sexta-feira, 6 horas. Excelente. Adriano fez uma pergunta aqui, nós temos várias perguntas, agora não sei se nós vamos ter tempo de enfrentá-las todas, porque, infelizmente... Ele me sugeriu para discutir isso, o direito como ciência. Eu não consigo mesmo fazer ciência se não for o tempo todo trabalhando com, assumindo que tem alguns conceitos para compreender e assumindo que esses conceitos podem ser o tempo todo testados e podem ser revistos. Eu acho que é muito importante dizer aqui que essa premissa tua é uma premissa que a gente compartilha numa certa medida, bastante compartilhada entre nós, e isso até nos facilita no tratamento do curso, mas também é a premissa do professor Luigi Ferraioli, que, como analítico, pretendeu construir uma teoria axiomatizada do direito. E ele começa exatamente explicando isso, que uma teoria do direito só é possível a partir como o direito é artificial, a partir do tratamento de alguns elementos conceituais, e esses elementos conceituais vão ser testados e colocados à prova de outras teorias do direito que têm o papel de criticar ou não essa explicação dada da realidade pela teoria do direito. E aí nós temos 2 elementos que eu acho interessantes, já que a gente entrou nesse assunto da ciência do direito, provavelmente depois tu vai seguir com o Adriano discutindo isso, que é aquela falsa visão de que a ciência do direito é uma teoria pura e meramente descritiva, né? Eu acho que o Ferraioli afasta muito bem isso e tu acabou compreendendo bem esse ponto também, afastou muito bem. Por outro lado, se a ciência do direito tem um aspecto normativo e na construção de conceitos nós vamos ter uma função prescritiva necessária, a teoria acaba tendo uma função crítica e projetual. Ela critica o ordenamento jurídico e projeta os ordenamentos jurídicos para o futuro. Claro, se a doutrina não tiver esse papel, para que serve a doutrina? Um jornalista pode fazer doutrina. Se for para fazer jornalismo, reportagens sobre como os tribunais decidem, o que está escrito na lei, isso não precisa não precisa estudar direito para isso. Eu digo isso eu sou muito chamado para fazer palestra para estudante de ensino médio, se quer entrar na faculdade de direito ou não, né? Muito, anos, desde o primeiro ano, desde que eu saí do 3º ano me chamam para isso. Eu gosto de fazer, adoro fazer. E eu sempre faço uma pergunta para os jovens, né, do ensino médio, 12, 15 anos, 16 anos. Se tiver uma placa aqui nessa sala que diga proibida a entrada de cão, se eu quiser entrar com um cavalo, vou poder entrar? Todo mundo responde, claro que pode, se a placa só diz que proíbe a entrada de cão. Aí eu digo, pois bem, vocês vão passar 5 anos na faculdade de Direito, 5 anos estudando, para poder chegar ao 5º ano e perceber que se eu não posso estar com cão, eu também não posso estar com cavalo. Mas, vocês estão achando que a faculdade de Direito é para aprender a ler? Ler, qualquer um lê. Para fazer analogia simples. Você vai fazer 5 anos para poder compreender, como extrair um sentido normativo de um texto. E não extrair uma bizarrice como essa, que eu posso estar com um rinoceronte montado aqui, agora com um chihuahua eu não posso entrar. Uma interpretação como essa é tão absurda, aí eles ficam assim, é verdade. E se por acaso eu quiser entrar, uma pessoa cega quiser entrar com um cão guia, vai poder entrar? Não, né? Não, professor, aí não dá, porque é cão não pode entrar. Pois bem, se eu passar 5 anos na faculdade de Direito, para perceber que um cão guia acompanhando um cego não é cão. Não é cão, é curioso. É olho. É olho. Para o direito, ele é olho.
Você pode exigir que alguém tire o olho para entrar numa sala? Tira o olho, guarda no pote aqui com álcool gel e depois você pega quando sair? Claro que não. Se a doutrina não cumprir esse papel, para que serve a doutrina? Fred, meu querido, foi uma alegria. Nós estamos aqui já há quase 2 horas. Eu fico me perguntando aqui se nós podemos continuar mais um pouco, mais uns 8 minutos, talvez. Não sei como é que tu está de tempo aí. Eu acho que 7 minutos e 20 segundos. 8 é 7 minutos e 20 segundos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Délio fez pergunta, a Suzana fez pergunta, a Carol Zeda fez pergunta. Então, eu vou te mandar depois aí uma série de perguntas. Eu acho que é aquela ideia de nós voltarmos no futuro, Fred, para discutir as nossas ideias sobre autocomposição. Eu acho que o nosso livro tende a avançar muito nesse aspecto. É um aspecto muito sensível e nós temos visto a prática avançar. Muito. Como sempre acontece, né? A prática não está muito preocupada com teorias obsoletas. Se a teoria é obsoleta, a prática parte para cima, meu amigo, e resolve o problema. Isso que eu fico assim assustado com a nossa doutrina de um modo geral. A galera não tem a menor vergonha de manter concepções obsoletas que são incompatíveis com a prática. Só porque são perfeitas logicamente. Perfeitas sem uma perfeição lógica. No mundo da lógica, funcionam. A prática percebe que isso é inútil, não está funcionando, mas e a galera continua usando. Esse é o conceitualismo setecentista. Esse é o problema que nós temos que atacar em conjunto. Alguém dizer que eu sou um conceitualista setecentista é uma acusação que eu reputo profundamente injusta. Eu acho que deixamos a questão bem esclarecida para dizer que o que é o conceitualismo setecentista é exatamente essa espécie de formalismo interpretativo que faz com que você não consiga romper conceitos pré-estabelecidos e encadeados que só fazem sentido num passado remoto. O processo coletivo... Muitas vezes inexistente, viu? Um passado nem remoto. Na época, nem muitas na vezes época. Inexistente. A gente pensa que o passado existiu dessa forma e ele não existiu. Nós vimos também, Fred, ao longo de toda a sua experiência no curso, aí, o quanto o processo coletivo serviu ao processo individual, né? O caso mais expressivo, pelo menos para mim, é o caso da primazia do julgamento de mérito. Mas a gente viu em muitas outras oportunidades o processo coletivo servindo ao processo individual. Acho que pensar complexamente, pensar os litígios complexos e entender esse mecanismo de solução de conflitos e as suas consequências fez com que a gente desenvolvesse aí um trabalho muito frutífero e que eu posso te dizer com muita segurança é dos meus trabalhos acadêmicos o que eu mais gosto de revisar todos os anos, porque a gente sempre contribui de alguma maneira, a gente sempre dá mais um ponto nessa teia de Ariadne, a gente sempre constrói mais alguma coisa, sempre vai nessa tapeçaria de Penélope, refazendo e fazendo novamente para construir um modelo que seja dogmaticamente sustentável. Eu acho que é muito importante deixar muito claro isso. Nós enfrentamos, na perspectiva teórica, o processo coletivo, mas temos sempre muita preocupação com o modelo de ser dogmaticamente sustentável e apresentar soluções práticas para o cotidiano da realização e efetivação desses direitos fundamentais tão caros que estão na dimensão coletiva. Vocês querem dar alguma palavra final, meu querido amigo? Não, só agradecer, espero que o pessoal tenha gostado. Realmente foi longo, né? Você tinha falado que seria... Mas não dá para poder falar sobre isso com menos tempo, falar de forma séria, né, sobre isso. Espero que o pessoal tenha gostado, espero que o pessoal entre no YouTube e o pessoal assista. Enfim, quem não comprou, compra o volume 4, é um belo livro. A gente tem muito orgulho dele. É um filho do qual a gente tem muito orgulho. Sabe que esse realmente é escrito e resenhado e discutido a 4 mãos todos os dias. Fred, eu tenho acabado todos esses eventos com uma frase que eu gosto muito, que eu acho que traduz a minha ideia de ciência. A gente falou muito sobre ciência aqui, já antecipando o que vai acontecer lá com o Adriano Caldeira, mas a gente falou muito sobre ciência e sobre esse manter-se crítico em relação à maneira de ler o mundo, e nós falamos sobre experiências compartilhadas. Então, eu acredito que a ciência, mais do que nunca nesse momento, não é mais um empreendimento de um homem sozinho.
A ciência é um empreendimento colaborativo. E eu termino nossos encontros sempre com essa frase: somos como anjos de uma asa somente e podemos voar só quando estamos abraçados. Abraço forte, meu amigo. Beijo a todos, se cuidem, viu?